Olá, você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma. Nesta segunda-feira, dia 3 de julho de 2023, um dia depois do bicentenário da independência. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Aqui ao meu lado, o repórter Gabriel Lopes. Seja bem-vindo mais uma vez. Já tinha um tempinho, né, Gabriel? Já tinha um tempinho, Fernando. Satisfação estar de volta aqui no Projeto Prisma, agora apresentando novamente aqui ao seu lado. Saudar também o nosso convidado que você vai apresentar já já. Bom, eu queria dar as boas-vindas e agradecer ao deputado federal Arthur Maia pela disponibilidade de participar conosco do programa e pedir que ele também se apresente para os nossos espectadores, para quem não conhece a figura do parlamentar, um parlamentar já bastante experimentado aqui na Bahia. Que alegria estar aqui, viu, meu querido amigo Fernando Duarte, meu amigo Gabriel, todos vocês aqui do Bahia Notícias, sempre muito importante. Vim aqui no site mais importante do nosso estado, talvez o mais importante do Nordeste, né? Muito obrigado. Quem é Arthur Maia, para quem não conhece? Olha, eu, na verdade, sempre digo que eu sou, antes de tudo, uma figura da política. Eu, sabe, Fernando, eu nunca tive dúvida de que eu queria ser político. Então, desde muito cedo, desde muito jovem, desde criança, eu queria seguir a vida pública. E foi política estudantil, depois eu vim para política estudantil no colegial, depois aqui na Universidade Federal de Direito, depois fui vereador em Guanambi, depois fui deputado estadual, depois fui prefeito de Bom Jesus da Lapa, depois deputado estadual de novo, deputado federal. E eu gosto muito do que eu faço. Você sabe que Joaci Góes, essa belíssima figura que a gente tem aqui na Bahia, Joaci tem um livro que ele diz, chama o livro A Força da Vocação, e ele diz que o maior presente que você pode dar para um filho é fazer com que ele acerte na escolha da sua profissão. Porque quem faz aquilo que gosta, na verdade, não trabalha um único dia, porque tem o trabalho como um grande lazer. E, infelizmente, poucas pessoas no mundo têm esse privilégio de fazer o que gostam. A maioria das pessoas trabalham pela sua subsistência, o que é muito triste. Porque se todas as pessoas pudessem fazer aquilo que de fato gostam, fariam melhor e com mais amor, com mais dedicação. Eu tenho, na verdade, 58 anos. O meu primeiro mandato, eu tinha 24 anos, 25, tinha acabado de completar 25. Então, eu tenho 33 anos de vida pública com mandato. Desses 33, eu fiquei apenas 2 anos sem mandato. Porque quando eu saí da prefeitura de Bom Jesus da Lapa, a ser deputado. Não tinha reeleição. Eu saí da prefeitura em 96 e não tinha reeleição. Só passou a existir reeleição no Brasil a partir de 2000. Então eu não podia ser candidato à reeleição, fiquei 2 anos sem mandato, em 96, 98, quando eu voltei a ser deputado. Então eu tenho 31 anos consecutivos de mandato. E eu tenho assim muita gratidão pela generosidade do povo baiano, que sempre confiou em nós, e busco retribuir. Busco retribuir trabalhando muito. O senhor é uma figura que tem um grande destaque na cena política estadual há algum tempo, tem mais de 30 anos de mandato, mas na esfera federal também é uma figura que teve alguns destaques. Foi o relator da reforma da Previdência no período de Michel Temer, foi o relator também da reforma tributária, que acabou não andando naquele período, e hoje é o presidente... Reforma administrativa, perdão. E foi eleito, escolhido presidente da CPMI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o 8 de janeiro. Como foi esse processo de articulação para que Arthur Maia recebesse esse destaque também na cena nacional? Olha, Fernando, eu acho que um parlamentar federal tem 2 obrigações, sobretudo quando é parlamentar de um estado como o nosso. Porque, por incrível que pareça, a gente, quando está lá em Brasília, assim, os deputados do Sul e Sudeste, eles não são tão aguerridos na busca das emendas parlamentares como nós. Nós somos mais pobres, como estado nós somos mais pobres. Então, a luta que eu faço, eu fui prefeito de Bom Jesus da Lapa, uma cidade das barrancas do São Francisco. É incrível como até hoje a gente tem lá o rio, o São Francisco, um rio que às vezes tem mais de 1 quilômetro de largura, e você vê que as pessoas ali a 1 quilômetro, a 2 quilômetros da margem do rio passam sede.
Então, as necessidades da infraestrutura no sertão baiano ainda são muito grandes. Por isso, nós nos dedicamos muito a buscar as emendas para lutar pelas verbas, para que a gente possa fazer as obras, fazer uma adutora de água, uma estrada, uma escola, um hospital, um posto de saúde. Todas essas ações são, assim, muito importantes. Eu trabalho muito para trazer dinheiro para os municípios da Bahia, muito. Eu fui prefeito, eu fui vereador, eu fui criado em uma cidade pequena, em Guanambi. Então, para mim, as necessidades que as pessoas vivem no interior são muito significativas e me dedico muito a isso. Entretanto, alguém que vai para o Congresso Nacional não pode deixar de levantar a sua voz para colocar aquilo que de fato acredita como sendo as coisas mais importantes, colocar a sua posição, a sua opinião, erguer a sua voz naquilo que você acredita no cenário político brasileiro. Está no centro das decisões do poder. Então, eu realmente tive a oportunidade de ser relator de projetos muito importantes na Câmara dos Deputados. Eu fui relator da lei da publicidade infantil, relator da lei da terceirização, relator da lei antiterrorismo, como você já falou, relator da reforma administrativa, relator da reforma da Previdência e tantos outros projetos extremamente importantes na minha vida. Atualmente, essa presidência da CPMI decorreu muito da minha história, porque eu sou um parlamentar que não sou petista, não sou lulista, não sou governista, meu partido sequer participa da base do governo, mas temos ajudado o governo naquilo que precisa. Você veja que agora, por exemplo, na votação do arcabouço fiscal, o nosso partido votou praticamente à unanimidade a favor do arcabouço fiscal. E também não sou um bolsonarista, não sou absolutamente, eu sou um deputado que me coloco como um deputado de centro-direita, não tenho nenhuma dificuldade de... Agora na CPMI vazou um áudio do senhor declarando o voto em 2022, Mas né? não foi vazando. Ele falou ao vivo mesmo. Eu falei ao vivo. Eu votei em Bolsonaro. Tem Na frente aí de Soraya, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, tem o meu discurso. Olha, eu posso ter outros defeitos, mas se tem uma coisa que eu faço questão é que as pessoas saibam de que lado eu estou. Eu, no primeiro turno, votei na candidata do meu partido, Soraya Tronic, senadora que, por sinal, está tendo na CPMI. No segundo turno, Foi uma fala com ela, não foi? Foi uma conversa com ela. Foi, que você o se senhor falou. dirigiu Não, foi uma fala. Eu falei assim, alguém falou uma coisa e disse, olha, eu entendo, foi falando alguma coisa, essa história de ficarem questionando a eleição do Lula. Eu falei, olha, eu não votei no Lula, mas na hora que ele se elegeu, eu tenho que respeitar o resultado das eleições. Eu acho um absurdo essa coisa das pessoas ficarem duvidando das urnas, porque, repara só, é um contrassenso, Fernando. Imagina mas vamos voltar para não perder o tema. Então, eu fui, no segundo turno, voltei no Bolsonaro, mas não sou bolsonarista, nem sou petista. E era preciso que numa CPMI como essa, a presidência coubesse a um deputado que tivesse uma posição mais neutra. E mais hoje, equilibrada. Mais equilibrada, porque você tem duas posições muito radicalizadas, são duas narrativas opostas. Uma vai para o norte, outra vai para o sul. Um pessoal diz que teve golpe, o outro diz que não teve golpe e que foi, na verdade, uma grande armação. Então, dentro desse espectro, para que você tenha credibilidade na CPI, é preciso alguém que não está até hoje, como eu, convencido de que teve ou que não teve golpe. A princípio, eu penso assim, que existiram muitas pessoas no pré, no durante e no pós-eleição que estavam querendo que houvesse uma intervenção de força que acabasse com as instituições brasileiras. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nós ouvimos na semana retrasada um cidadão que tentou simplesmente colocar uma bomba debaixo de um caminhão de combustíveis com 62 mil litros de combustível dentro. O estrago que Imagina que tragédia que poderia ter acontecido. Claro que um cidadão como esse estava querendo um golpe militar. Aqueles que foram para a porta dos quartéis pedindo a intervenção do Exército, querendo fazer uma interpretação absolutamente canhestra do artigo 142 da Constituição Federal, dizendo que o artigo 142 coloca o Exército como poder moderador. Isso é um absurdo, pelo amor de Deus. Parece a Constituição do Império, 1822, 23, do alguma Império, coisa assim. Que tinha esse poder moderador. Não existe isso
Não existe isso. As Forças Armadas têm o seu papel muito bem definido na Constituição Federal e está ligado à defesa do Brasil, à defesa a estados de emergência, etc. Não existe nenhuma atribuição que possa competir uma referência política às Forças Armadas. Aliás, eu quero aqui aproveitar esse programa que tem tanta audiência para enaltecer as Forças Armadas. Porque eu digo, as Forças Armadas, sem sombra de dúvidas, foram sondadas, foram... houve tentativas de influenciá-las. Assim, houve tentativa de abordagens, a palavra é essa. Foram abordadas por várias figuras no sentido de que tomasse uma posição de ser contra o resultado das eleições. E se existiram pessoas, e claro que existiram, está aí várias figuras envolvidas com isso, o próprio Mauro Cid, né, que é um dos... E na semana passada o Jean Lawrence... O Jean Lawrence. Tentaram e quiseram que as Forças Armadas intervissem, foi justamente a posição equilibrada e democrática das Forças Armadas que se negou no seu alto comando. Porque o que importa é a posição final. Claro que se aqui dentro do Bahia Notícias tem um jornalista radical que quer um golpe de Estado, etc., não quer dizer que o Bahia Notícias tem essa posição, obviamente. Né? Porque o João da Silva lá trabalha no Bahia Notícias e ele estava pedindo intervenção militar. Isso não vai dizer que o Bahia Notícias quer uma intervenção militar, do mesmo jeito o Exército. Existiram, sim, figuras do Exército, inclusive militares de alta patente, que queriam a intervenção militar. Mas o Exército, enquanto instituição, não aceitou isso. Aliás, não só o Exército, eu falo as Forças Armadas como um todo. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Na semana passada, quando o senhor, durante o depoimento do Jean Lawrence, ele chegou a mentir na CPMI, o senhor analisou a hipótese, inclusive, de dar voz de prisão ao Jean nesse momento. Como foi esse processo de evitar que chegasse às vias de fato? A imprensa noticiou que o Sérgio Moro acabou, de alguma forma, conversando com o senhor. O que aconteceu efetivamente naquele dia? Olha, eu não nego para ninguém, falei lá na CPMI em público, foi a sessão mais difícil da minha vida. Porque o que é que se diz no regimento? No regimento não, no Código de Processo Civil, e ele ali como testemunha, Código de Processo Penal, e ele ali como testemunha valem as regras próprias do Código de Processo Penal. Que quem mentir sobre juramento, era o caso dele, pode ser preso. O que é que aconteceu? E por que eu não determinei a sua prisão? Ele foi primeiro em uma condição de investigado e de testemunha. Essa foi a ordem que eu recebi, a decisão judicial que eu recebi da ministra Carmen Lúcia, que foi a relatora de um habeas corpus que ele impetrou no Supremo para não ir na CPI. Sim. E ela dizia, olha, ele vai na condição de investigado e testemunha. É uma condição complicada para quem está presidindo, porque ele tem direito a ficar calado para não se auto-incriminar e também tem a obrigação de dizer a verdade naquelas questões que não o incriminem. As perguntas que foram feitas a ele eram perguntas incriminatórias. Sim. Porque ele fez uma conversa no WhatsApp com o Mauro Cid, em que ele faz um apelo ao Mauro Cid para que houvesse uma posição do presidente Bolsonaro. Né? Lá na CPI, ele disse que era a posição que ele pedia ali ao presidente, era para que o presidente fizesse uma palavra, um discurso de pacificação nacional, para que as pessoas saíssem da porta do quartel. Nem ele acredita. Nem ele acredita. É a mesma coisa do sujeito que pegou a mulher saindo de um motel, ela disse, não, é porque eu achei que eu estava entrando no supermercado. Né? Uma coisa assim absurda. Mas, de qualquer maneira, ele estava dizendo aquilo. E eu não tinha como provar que ele estava mentindo. Uma coisa ele fazia essa interpretação da fala dele. Eu não tenho como provar o contrário. Outra coisa, da mentira, aí sim, é se ele dissesse, olha, eu não compareci à Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Objetivo, né? Não objetivo, concreto. Aí você tem o que a gente chama no direito de materialidade da prova. E você tem um vídeo, uma fotografia, em que aparece ele no dia 8 de janeiro naquela... Aí é mentira. Uhum. Então,
havia essas duas ponderações. Primeiro, era a resposta subjetiva. Segundo, era uma questão de uma pergunta incriminatória. Eu nunca tratei de provas, então eu me levantei e chamei o ex-juiz Sérgio Moro, que é membro da CPI, é uma pessoa muito competente, e perguntei ao Moro: vem cá, o que é que você está achando aí da prova? Ele falou: olha, Arthur, como você, eu estou convencido que ele está mentindo, mas diante dessas duas hipóteses, a materialidade é interpretação frágil que um juiz faz no treinamento que recebe é de que não há uma materialidade concreta. Então, determinar a prisão pode significar um abuso de autoridade. Eu, por outro lado, da minha formação, eu sou um garantista. Na dúvida, eu acho que você não deve penalizar a pessoa. Indúbio pro réu. Indúbio pro réu, exatamente. E dentro dessa lógica do indúbio pro réu, eu preferi não determinar a prisão dele. E também acho que a gente tem que observar, assim, o grande propósito da CPI não é prender ninguém. O propósito da CPI é você dar uma resposta histórica ao Brasil. Sabe, Fernando, muita gente me pergunta nas ruas: vem cá, vocês estão fazendo essa CPMI, mas o Supremo está fazendo a mesma coisa, vocês estão seguindo o mesmo caminho do Supremo. É verdade? É verdade. Agora, repare o seguinte: o Supremo está fazendo uma investigação sobre o mesmo tema, com o propósito de individualizar condutas. Então, Gabriel, o Supremo vai dizer: aquele cara que entrou no Palácio do Planalto e quebrou o relógio, não me lembro o nome dele, João da Silva, sei lá. Olha, o João da Silva que quebrou o relógio aqui, que foi dado por Dom Pedro, para Dom Pedro e tal, vai ter X anos de cadeia. O outro que deu um pontapé na porta de vidro, vai ter Y anos de cadeia. O outro que agrediu um policial, vai ter tantos anos. Então, o Supremo vai individualizar as condutas e, identificando as condutas, vai determinar a pena de cada um. A nós, Congresso Nacional, cabe o dever de dar uma resposta ao Brasil. Houve uma tentativa de golpe de Estado ou não houve uma tentativa de golpe de Estado? E aí eu já me adianto e lhe digo: eu não sei até agora. Porque que existiram pessoas tentando fazer com que houvesse um golpe de Estado, eu não tenho dúvidas. Agora, isso caracteriza um golpe de Estado? Suponhamos que nós 4 que estamos aqui nessa sala falamos: não, a gente vai dar um golpe de Estado. Vamos aqui, vamos depor o Lula e vamos botar o Gabriel agora na presidência da República. Uma hipótese. Saímos daqui de Brasília, os 4, chegamos lá, não, a gente veio aqui para a porta do Palácio, vamos entrar agora, vamos tirar o presidente, vamos botar ele aqui na presidência. Vamos prender nós todos, claro. No mínimo, né? Vamos prender todo mundo. Mas isso caracteriza um golpe de Estado? Uma coisa tão tabajara desse, caracteriza um golpe de Estado? Claro que não. Né? Isso é uma sandice, né, de alguém achar que vai chegar lá e vai tirar o presidente da República e vai sentar na cadeira dele e acabou. Isso é uma sandice. Então, houve golpe de Estado? Eu não sei. Ideias, pessoas flertando com a ideia de um golpe de Estado, com a intervenção militar, com a ditadura militar, eu não tenho dúvidas disso. E, portanto, diante desse flerte, diante dessas abordagens, é que nós, brasileiros, temos que enaltecer muito a postura do Exército. Temos que agradecer muito às Forças Armadas, que se mostrou uma instituição democrática. Você sabe, a minha geração, eu nasci exatamente no ano do contragolpe militar. Eu chamo de contragolpe porque senão ia ter golpe de esquerda. Eu chamo do contragolpe. Eu penso que na nossa geração houve assim uma narrativa educacional muito violenta contra o Exército. Muito violenta, porque a ditadura era representada pelo Exército, ou melhor, o Exército representava a ditadura porque eram generais que estavam no poder e tudo que aconteceu não agradava ao povo brasileiro. E, portanto, a gente cresceu com essa ideia. Mas repare que isso é muito injusto. As Forças Armadas têm grandes e relevantes serviços prestados ao Brasil. Desde a redemocratização para cá, tem se mantido na sua postura lá. Todas as vezes que eu tive que trabalhar com militares das Forças Armadas, são homens competentíssimos, são homens de primeiríssima qualidade, com a formação muito elaborada, que têm um raciocínio cartesiano, são patriotas,
que querem servir ao Brasil. Portanto, eu penso que esse papel deles nesse momento, diante de tantas ameaças absurdas, né? Eu não entendo como é que alguém pode pedir para que tirem a sua liberdade. A gente está aqui falando nessa rádio e você que está aí no carro, em casa, nos escutando, está ouvindo porque a gente vive numa democracia. Se a gente não vivesse numa democracia, eu não estaria aqui podendo falar, o Fernando, o Gabriel não estariam aqui podendo me entrevistar e você não estava aí podendo ouvir. Você ia estar aqui ouvir aquilo que quem tivesse de plantão, o ditador de plantão, dissesse que você podia ouvir. Até a música que você ouve seria assim. Você não teria direito a acessar a internet. Você sabe que nas ditaduras, na China, em Cuba, na Venezuela, não há possibilidade de você acessar a internet para você pesquisar o que você quer. Então, obviamente que é um despautério, um despropósito, só mesmo assim a imbecilidade levada ao infinito pode fazer com que alguém pleiteie que haja uma intervenção militar com o propósito de acabar com a ditadura, com a democracia no nosso país. Porque... Aí vem essas coisas loucas. Porque a eleição foi roubada. Gente, se a eleição foi roubada esse ano, porque aquele, na outra que o Bolsonaro ganhou há 4 anos atrás, valeu, e agora foi roubada. Então, na do Bolsonaro, podiam roubar, mas não roubaram. Agora, na que o Bolsonaro ganhou, agora que o outro ganhou, roubaram. Veja só, a direita ganhou a eleição em São Paulo, principal estado do Brasil, a maior economia, o orçamento. Vocês sabiam que o orçamento de investimento do estado de São Paulo, esse ano agora, é 5 vezes maior do que o orçamento de investimento da União, do governo federal? Você vê a força de São Paulo. O investimento, a capacidade de investir é 5 vezes maior. A direita ganhou em São Paulo, ganhou no Rio de Janeiro, ganhou em Minas Gerais, ganhou em Minas Gerais para governador com o Zema, ganhou no Paraná, ganhou em Santa Catarina, ganhou no Rio Grande do Sul, ganhou em Goiás, ganhou em Pernambuco. O único estado do Brasil importante, vou falar dos estados mais importantes, que a esquerda ganhou foi aqui na Bahia. Só. Não teve 2. Tirando entre os 15 principais estados, a esquerda ganhou. Até Pernambuco perdeu. Então, como é que a urna é roubada? Quer dizer, se roubada para uns e não roubada para outros. Se essa narrativa, né, dos bolsonaristas, porque roubaram. Tá bom, e por que é que Tarcísio ganhou em São Paulo? Contra o candidato do PT, né? Como é que o Zema ganhou em Minas Gerais? Como é que o outro ganhou no Rio de Janeiro? Como é que pode? Como é que nós elegemos, nós que somos de centro-direita, elegemos mais de 2/3 da Câmara dos Deputados? Só 130 deputados, apenas 130 deputados da esquerda se elegeram esse ano. A esquerda tomou um cacete, uma pancada no Senado. O Senado, dos 27 senadores que foram eleitos nessa última eleição, 15 não são de esquerda, 8 são de esquerda. Então, qual é a lógica, meu Deus? Aí o cara fala assim, não, eu quero código-fonte. Você fala, tá bom, e o que é o código-fonte? O cara não sabe o que é código-fonte, não faz ideia do que é código-fonte, como se isso fosse uma palavra mágica, que ele fosse pegar ali o código-fonte, fosse entender como a programação da urna. A programação da urna, como se ele fosse um expert disso. Ou seja, é uma coisa absurda. Nós não podemos... Eu acredito nas urnas eletrônicas, como eu acredito que a Terra não é plana, como acredito que as vacinas são uma coisa positiva, e por aí vai. Agora, essa discussão, esse debate de teve ou não teve golpe, eu francamente não sei ainda. Eu sei que teve ações isoladas de muita gente querendo sim acabar com a democracia, querendo impedir que o presidente eleito tomasse posse. Isso eu acredito piamente. Daí a ser um golpe de Estado, são outros 500, entendeu? Aí é outra referência que a gente tem que ter. Então é essa que está a situação. Deputado, você falou aqui na conversa que você não é um apoiador do presidente Lula, mas também não é um bolsonarista. Então você está nesse lugar aí de independência, outros chamam de centrão, né, lá no Congresso e tudo mais. Eu queria que o senhor avaliasse como é que foram esses 6 primeiros do governo Lula. 6 primeiros meses. 6 primeiros meses do governo Lula. E também falasse se houve uma inabilidade política ali na articulação em meio a tantas CPIs nesses 6 primeiros meses. E fizesse também um paralelo. Na época dos primeiros mandatos de Lula, o senhor já era um homem público, já estava atuando.
Lula está fazendo política da mesma forma que ele fazia no passado? O que é que você viu de diferença em relação a isso? Muito boa pergunta, Gabriel. Muito boa pergunta. Olha só, primeiro eu quero dizer o seguinte, as pessoas falam centro ou centrão como uma coisa pejorativa. Sim. Isso é uma coisa que merece, isso é um assunto que merece uma reflexão. Porque, veja só, o Brasil está polarizado entre a esquerda petista, né, com umas ideias que não vão ao encontro do que a população brasileira deseja, porque querem impor uma agenda que claramente a sociedade brasileira disse não nas últimas eleições, que é essa coisa da ideologia de gênero, do desrespeito à propriedade, da quebra de hierarquia, do bandido vale mais do que o policial, de levar para as escolas uma quebra também de hierarquia entre aluno e professor, de querer que homem possa usar banheiro feminino, de querer fazer uma política absolutamente voltada para a irresponsabilidade fiscal. Essa é a extrema esquerda. O Brasil não quer isso e deixou claro que não quer quando mandou para a Câmara apenas 25% dos deputados de esquerda. Isso ficou claríssimo. Por outro lado, o Brasil também não quer extrema-direita, não quer esses caras que dizem que a Terra é plana, que vacina não pode, não presta, que são negacionistas, que querem uma intervenção militar. E o que é que tem equilibrado o Brasil? O que é que tem sustentado o Brasil em uma condição que não vai nem para um lado nem para o outro? Os deputados que, como eu, se auto-intitulam como deputados de centro. Então eu lhe digo, por exemplo, sobre o meu partido. É impossível União Brasil votar por um tema ideológico. É impossível. É impossível União Brasil votar pela flexibilização do direito à propriedade. Como muitos querem. É impossível a União Brasil votar pelo retrocesso das privatizações, como o governo tentou. É impossível a União Brasil votar pelas mudanças, pelo retrocesso na legislação trabalhista, que realmente era muito ruim para o Brasil. É impossível a União Brasil votar nesses temas vinculados à ideologia de gênero, que assinta as famílias, que desrespeita as famílias brasileiras. É impossível a União Brasil votar nesses temas, mas a União Brasil também não vai, de maneira nenhuma, dizer que a Terra é plana, nem que é contra a vacina, nem vai pedir intervenção militar. Então, historicamente, essas posições de partidos de centro foi que deram sustentação. Recentemente, faleceu uma grande cientista política brasileira chamada Lúcia Hipólito. E ela escreveu um livro que, salvo engano, é a sua dissertação de mestrado, que ela escreve junto com Aspásia Camargo, que fala sobre o PSD de raposas e reformistas. O PSD da ditadura militar, né? Não é o PSD. Ali é o PDS. Eu estou falando do PSD, Partido de Juscelino Kubitschek, que existiu. O pré-ditadura. Pré-ditadura, de 46. É só para afirmar que não é o PSD de agora. Não é o PSD de agora. O PSD que existiu de 1946, quando teve a redemocratização, com a saída com o fim do Estado Novo, até 1964. Esse partido, que tinha Juscelino, tinha Tancredo, tinha aqui na Bahia, Antônio Balbino, e o Santiago Dantas, figuras importantes, né? Esse partido foi justamente o partido que deu a estabilidade política, horas fazendo aliança de um lado, horas fazendo aliança com o outro, mas justamente quando o PSD perdeu essa maioria e houve uma radicalização, nós viemos para uma ruptura institucional, que foi justamente o contragolpe militar de 64. Então, essa posição de centro, de equilíbrio, de não permitir que a política descambe para um radicalismo de um lado ou do outro, é o que sustenta a democracia. Portanto, eu sei que às vezes as pessoas falam centrão e querem vincular o centrão à corrupção. Bom, CPF, cada um defende o seu. Se eu vier aqui, Fernando, você Gabriel, estão totalmente... Mas, deputado, há uma denúncia assim, assado contra você, e eu vou ter que me explicar. Eu não vou explicar, é o CPF do outro. Porque fulano foi acusado disso, foi acusado daquilo. Não é comigo, eu respondo pelo meu CPF. E eu garanto que é um CPF limpo. Agora, quanto à realidade política do Congresso Nacional, dos deputados que estão no centro, que querem emendas para o seu município,
E é muito legítimo, meu Deus. Eu agora estou fazendo uma adutora, com muito esforço lá na Câmara, a adutora chamada Adutora da Fé. Uma obra que a primeira etapa custa 37 milhões, nós já conseguimos botar isso na Codevasf, que leva a água do São Francisco para 2 cidades, além de Bom Jesus da Lapa, que é Igaporã e Riacho Santana. Essas 2 cidades somadas têm cerca de 80 mil habitantes e não tem água na cidade. Lutar por isso, brigar em Brasília atrás dessas emendas, eu vou fazer até o dia que eu for deputado. Lutar para levar um poço tubular para uma comunidade que não tem água, levar um trator para uma associação agrícola para melhorar a questão da produtividade. Eu vou fazer sempre enquanto eu for deputado, meu Deus. Agora, se há alguém que, se valendo de emendas parlamentares, pratica algum tipo de coisa errada, denunciem, punam, prendam, caçem o mandato, façam o que for necessário. Agora, eu defendo com toda tranquilidade e continuarei defendendo até o último dia que eu tiver mandato, que a gente traga emendas para municípios baianos que precisam, e vou continuar fazendo isso, entendeu? Agora, respondendo, indo adiante com a sua pergunta, Gabriel, eu quero dizer o seguinte: como é que vai o Lula? Eu acho que o grande problema da desarticulação do governo Lula é eles não reconhecerem que Lula ganhou a eleição mais pela ajuda do Bolsonaro do que pela vontade do povo brasileiro. E o resultado da eleição deixa claro isso, meu amigo, né? O Bolsonaro perdeu em um país do tamanho do nosso por menos de 2 milhões de votos. Ou seja, a campanha foi equilibradíssima e se decidiu ali no detalhe. Eu penso que a campanha até o dia da eleição estava indefinida. E você teve, no final, aquela loucura do Roberto Jefferson, claro que as pessoas atribuíram ao Bolsonaro, de atirar no policial, da Carla Zambelli ter puxado uma arma lá no centro de São Paulo, do Paulo Guedes falar que no novo governo do Bolsonaro o salário mínimo já não ia ter a correção da inflação. Eu acho que esse detalhe definiu a eleição, mas o Lula e o Bolsonaro caminharam juntos ali, igual a igual. Ora, depois de tanta bobagem que o Bolsonaro falou, depois de tantas coisas que aconteceram com o Lula, um segurar o outro significa que o Brasil queria realmente uma terceira força que não conseguiu se furar esse bloqueio da polarização Lula-Bolsonaro. Né, nesse caso. Por isso, portanto, eu acho que a esquerda, o grande defeito da esquerda, do governo Lula nesse momento, é não reconhecer que o Brasil não quer um governo de esquerda. Não quer. Isso é a prova dos estados onde todos os governadores importantes de direita se elegeram, da composição da Câmara dos Deputados, que isso elegeu 130 deputados de esquerda em 513 deputados. Então, isso está muito claro para mim. E eles têm errado muito tentando fazer ainda uma pauta ideológica. Na hora que o presidente Lula largar a pauta ideológica e se preocupar com o crescimento do Brasil, eu não tenho dúvida que ele terá o apoio e não precisa se preocupar em dar ministério aqui e acolá, não, porque essas pautas nós não temos como deixar de votar. Não temos como deixar de votar. Né? Por isso esse esforço com pautas como o novo arcabouço fiscal, que virou regime fiscal sustentável, e com a própria reforma tributária, que deve ser votada, pelo menos há uma expectativa de ser votada nessa semana. Por isso o interesse dos deputados em agilizar essas pautas. E aí eu vou emendar com a pergunta, que a gente teve um executivo fragilizado durante, principalmente, os últimos 3 anos da administração de Jair Bolsonaro. E aí o legislativo se tornou muito forte. Agora a gente tem um legislativo ainda forte e um executivo não tão fragilizado, mas ainda fragilizado. Esse desequilíbrio entre os poderes, de alguma forma, não preocupa uma pessoa como o senhor, que é tão preocupado com a estrutura da República e com a própria democracia? Eu acho que vai depender muito da nossa relação. A nossa relação vai depender muito daquilo que o governo colocar como prioritário. Essa política de dizer, olha, vai dar um ministério e União Brasil vai votar contra. Eu quero ver, por exemplo, aquela lei de controle das mídias. Eu votei na urgência. Não votaria jamais no texto original, né? No mérito. Eu achava que podia melhorar muito o mérito. Não dava para votar. Eu quero ver. Até porque aquele texto virou um Frankenstein, né? Eu quero ver, Fernando,
alguém conseguir, no União Brasil, 5 votos para aquilo ali. Não consegue. Não consegue. Eu quero ver alguém conseguir no União Brasil, pode dar os ministérios da República toda. Eu quero ver conseguir ali dentro do União Brasil voto para um projeto que faça um retrocesso na legislação trabalhista para acabar com aquilo que foi feito por Michel Temer. Eu quero ver dentro do União Brasil você conseguir votar algum tipo de projeto para fazer o retrocesso das privatizações, como se tentou aí, e nós votamos aquele PDL que eles quiseram anular. O marco do saneamento. E foi cancelado por nós. Então não se trata de tomar lá da cá. Porque qualquer deputado que está no União Brasil, que se elegeu falando isso para os seus eleitores, se fizer diferente, vai perder o mandato. Vai perder o mandato que na próxima eleição vão ver que ele não correspondeu àquilo que ele dizia. Então, diante de tantas coisas, não vou dizer ruins, mas diferentes que as redes sociais trouxeram, sem dúvida, essa capacidade de você acompanhar ali o seu parlamentar todo dia, voto a voto, isso é muito positivo. Então, eu digo a vocês aqui com toda segurança, se o governo Lula insistir com temas ideológicos, vai bater a cabeça os 4 anos de governo. Se o governo Lula quiser fazer um projeto de crescimento econômico que desenvolva, que apoie o agronegócio, que é a nossa grande força econômica hoje, acabar com esse preconceito absurdo de quererem vincular o agronegócio ao desmatamento da Amazônia. Isso é a maior calúnia que pode acontecer. Veja só, o que acontece na Amazônia é um crime contra o qual todos nós brasileiros e pessoas do mundo inteiro temos que nos unir contra. Ponto. A Amazônia não tem nada a ver com o agronegócio no Brasil. A Amazônia não produz soja, não produz milho, não produz algodão, não produz nada. A única coisa que existe na Amazônia é uma ação criminosa de contrabandistas, de pessoas que são criminosos ambientais, que destroem a floresta para roubar a madeira e vender a madeira. Ponto. Isso é uma coisa. O Brasil, também. O garimpo também, claro, o garimpo também. O Brasil que produz 1/3 das nossas riquezas, o Brasil que tem 220 milhões de habitantes e que produz alimentos para 1 bilhão de habitantes. Esse Brasil está aqui na Bahia, está em Goiás, está em Mato Grosso, está em Minas Gerais, está em São Paulo, está no Paraná, o governo está no Rio Grande do Sul. fez um pouco de sinalização ao agro com a questão do Plano Safra, né? O Plano Safra não deixa de ser uma questão que aproxima o governo desse setor. É preciso fazer outras sinalizações? Olha, mas você vê assim, né? Botou dinheiro no Plano Safra, não aumentou tanto assim, mas botou dinheiro no Plano Safra. Agora, um presidente permitir que a ministra do Meio Ambiente vá na Câmara e se refira ao agronegócio como ogronegócio, isso é razoável. Para que essa provocação contra essas pessoas que estão trabalhando, que estão fazendo o Brasil crescer? As pessoas que estão se esforçando para fazer o Brasil crescer, por que essa provocação? Marina Silva, ela tem esse comportamento, né, de querer confundir, por questão ideológica, a Amazônia, a defesa da Amazônia, do agronegócio. Não tem agronegócio na Amazônia, ponto. Não tem. Você vê uma ideia? Outro dia eu estava conversando com meu amigo Davi Alcolumbre, e ele, que é do Amapá, senador, ex-presidente do Senado. E o Davi falava, olha, Arthur, imagine uma coisa extraordinária. Lá no Amapá, esse ano, vamos plantar 30 mil hectares de soja. Uma coisa extraordinária. Eu falei, Davi, não é querendo humilhar ninguém, mas na Bahia eu conheço mais de 30 pessoas que plantam 30 mil hectares. Imagina no Paraná, imagina no Mato Grosso. Eu conheço 30 pessoas que plantam mais de 30 mil hectares. Então, a nossa força como agronegócio não está na Amazônia, haja vista que o Paraná, como é que eu falei? O Amapá planta 30 mil hectares de soja, que não é nada, considerando o resto, considerando um estado como o Brasil, a Bahia. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, essa relação do governo com o agronegócio tem que ser uma relação repensada, não pode ser desse jeito.
Fernando, me permita trazer o debate aqui um pouquinho para a política local, para a gente falar um pouquinho da Bahia, né? Tem eleições em vista em 2024. Eu tenho duas perguntas um pouquinho distintas para o senhor, mas eu vou aproveitar e já vou emendar. A primeira delas, eu queria saber se o senhor ainda tem um pé lá na política de Bom Jesus da Lapa, saber quem o senhor apoia para as eleições do ano que vem, como é que estão os movimentos em relação a isso. E também a gente vem agora de um 2 de julho que um dos marcos foi a ausência do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do seu partido, União Brasil, depois desse processo do ano passado com a derrota para Jerônimo Rodrigues. Alguns aliados têm apontado também essa questão do apagamento de ACM Neto e ontem ele escolheu não participar. 2026, caso ACM Neto venha de novo para tentar o governo, em 2022 ele escolheu ficar de uma forma neutra, não quis se vincular nem ao presidente Lula, nem ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em 2026 a gente vê já nomes para concorrer com essa parte da esquerda, como Zema, o próprio Tarcísio em São Paulo. A ACM Neto apostaria nessa estratégia de novo ou você acha que ele já pode se vincular a esses nomes, como o Tarcísio e o próprio Zema? Olha, Gabriel, primeiro falando da minha querida Bom Jesus da Lapa, eu nunca vou deixar de ter uma relação estreitíssima com a cidade, da qual eu fui prefeito com 28 anos e fiz um mandato que ficou na memória das pessoas e onde eu sempre fui muito bem acolhido, onde eu morei muito tempo, uma cidade, né, que, como diz o hino, a cidade luz, né? É a cidade que tem assim essa referência religiosa na Bahia. Então, claro que eu tenho a minha relação lá, fui votado, 5.000 votos nessa última eleição em Bom Jesus da Lapa. Não sou o deputado mais votado, mas eu nunca vou deixar de me considerar um político também vinculado, um lapense. Claro que quando a gente tem as responsabilidades nacionais, de presidir uma CPI, de estar nos grandes debates nacionais, eu não tenho mais, como gostaria de ter, tanto tempo para estar dedicado à política municipal. Mas tenho que sempre olhar. Sabe que Luiz Viana Filho, nosso ex-senador, foi presidente do Congresso Nacional, às vezes ele interrompia uma reunião com um telefonema de Casa Nova. Ele dizia, olha, me desculpem, eu sei que aqui estamos tratando dos destinos do Brasil, mas se eu não atender Casa Nova, eu posso não estar aqui na próxima vez. Então eu tenho que... eu só estou aqui porque Casa Nova permitiu. E é isso aí. Então, eu tenho essa relação. Quanto à política da Bahia, todos nós que apoiamos a ACM Neto, não negamos assim o nosso desalento com essa derrota. Não é demérito, não querendo ofender o atual governador, nada disso, mas é que o legado que o PT tem deixado na Bahia é um legado que não justifica essa posição cega que se tem na Bahia em relação ao governo do Estado, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, a ACM Neto era um candidato muito melhor do que o que ganhou, muito melhor. Mas as pessoas aceitaram, não entenderam assim. Às vezes, a gente que está na política, argumentamos, falamos, mas às vezes não conseguimos convencer as pessoas. O pior de tudo é quando o nosso argumento sequer é ouvido. E isso é que me maltrata. É que o argumento não é ouvido. Olha, o governador Rui Costa, hoje ministro Rui Costa, eu vou botar um qualquer, vou eleger um Zé Ninguém. Vocês da mídia divulgaram isso. É uma forma, assim, me parece, de uma arrogância e um desrespeito ao candidato dele, mas principalmente um desrespeito ao povo baiano, né? Eu elejo um Zé Ninguém, porque se eu fosse governador e lançasse Fernando Duarte candidato, eu escolhi o Fernando Duarte porque ele é um sujeito de altíssimo gabarito. E foi isso que me fez escolhê-lo, porque eu quero para a minha terra o que há de melhor. Não vou querer me vangloriar que eu tenho força política e botar um Zé Ninguém. Então, essa relação que o PT estabeleceu com a Bahia, uma relação que é até ofensiva para o eleitor baiano, que votará, como o Rui Costa disse em relação ao Jerônimo, votará no Zé Ninguém porque é o candidato do PT. Nos outros estados, mesmo aqui do Nordeste, a realidade tem sido diferente. Você veja, depois da Bahia, o estado mais importante do Nordeste é Pernambuco. Tem o Ceará também, que está na disputa, né? Mas você veja, todos esses estados, não teve eleição do PT, mesmo assim, às vezes ganhou, mas teve um senador de outro partido que estava na oposição.
como o caso de Rogério Marinho no Rio Grande do Norte, é o caso de aqui mesmo, né? Além eu ia falar outro nome, além do Rio Grande do Norte, me passou agora. Mas essa realidade da Bahia é uma realidade onde as pessoas não querem discutir, eles querem votar no 13. 13 em cima, 13 embaixo. E dane-se se tem hospital, dane-se que nós temos a pior segurança pública do Brasil, dane-se que nós temos a segunda pior educação do Brasil, dane-se se o nosso Estado não tem feito nada de importante, dane-se, né? Então isso é muito triste. E eu, naturalmente, fico também muito triste. Eu não vou, entretanto, negar o direito soberano do povo de fazer as suas escolhas. Paciência, né? Eu vou continuar fazendo a minha pregação. Continuarei sempre pregando contra. Agora, eu acho que está na hora, sim, de ACM-Neto assumir com mais força o papel que ele cabe nessa história. Ele fez uma belíssima campanha contra tudo isso que aconteceu aí, contra tanto dinheiro que foi gasto, contra toda essa força do outro lado. Ele perdeu a eleição por 500 mil votos no segundo turno. 500 mil votos. 250 mil votos teria mudado o resultado da eleição. Mas ele sim é um grande líder e eu espero vê-lo de novo em breve aí com aquela força e animação que ele sempre teve, porque eu não tenho dúvida que é um jovem brilhante e que tem muito ainda a contribuir para o nosso Estado. Deputado, antes de ir para a parte mais leve da nossa entrevista, eu queria saber quais são os próximos passos da CPMI. Tem o recesso da Câmara do Congresso Nacional, ela vai parar, ela vai continuar? Quais são os próximos passos de convocações, de depoimentos? Olha, Fernando, vocês devem ter acompanhado aqui. No primeiro momento, o governo agiu no sentido de barrar as convocações da oposição e convocar apenas pessoas que interessavam ao governo. O próprio Flávio Dino, não foi? Exatamente. Então eu fui como presidente, a voz que se levantou dizendo do meu constrangimento como presidente, de ver ali que só estavam sendo convocadas pessoas que interessavam ao governo e estavam excluindo todas as pessoas da oposição. Como é que você vai fazer essa CPMI, meu Deus, e não vai ouvir o G. Dias? O cara que estava lá dentro do Palácio do Planalto, que, ao que tudo indica, falsificou ou participou, sei lá de quê, de uma adulteração de relatórios da Agência Brasileira de Inteligências. Como é que você vai deixar de ouvir o ex-presidente da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligências, que mandou relatórios diferentes em relação ao mesmo dia 8 de janeiro? Como é que você vai deixar de ouvir essas pessoas? Então, a minha pressão implicou na convocação dessas pessoas, e tem outras que têm que ser chamadas, né? Agora, eu já mandei, já disse que tão logo voltemos do recesso, não coloquei agora porque ele não seria ouvido agora, mas vou recolocar sim o requerimento de convocação do Flávio Dino. Claro que ele tem que ir lá, não estou dizendo que ele tem ou deixa de ter nenhuma responsabilidade com isso, mas é preciso que ele vá à CPMI, é preciso que ele vá. Nós temos que dar uma resposta ao povo brasileiro, ele tem que se explicar em vários aspectos. Então, para a CPI ser respeitada, é preciso que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir a todos. Se é uma CPI que só vai ouvir os que estão do lado de lá, que o governo, se o governo quiser barrar a convocação de A, de B ou de C, obviamente que está sinalizando de uma forma negativa, porque quem se esconde, quem não deve, não teme. Essa conversa a gente ouve desde que a gente é menino. Quem não deve, não teme. Então, eu espero que a gente possa avançar ouvindo a todos para que, de fato, a CPI possa ter credibilidade. Fernando, só mais uma pergunta. Vá. Você ia fazer nesse sentido? Não, vá. Eu vou mudar de assunto. Mas como é que você sabe que era o sentido que ele ia fazer? É porque ele já ia mudar para a parte final. Estou perguntando se ele ia mudar o sentido. Só para a gente fechar, eu queria que o senhor comentasse, né? Nos bastidores a gente tem acompanhado também essa questão do Elmar Nascimento, um correligionário seu. Seu próximo presidente, né? Ele seria aí o apadrinhado de Arthur Lira para ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Queria que o senhor comentasse isso e como é que está o burburinho lá em Brasília, deputado. Olha, Elmar, na minha opinião, é o candidato favorito para ser o presidente da Câmara. E isso vai ser muito bom para a Bahia. Ele é um deputado extremamente dedicado. Ele conseguiu criar um nível de relacionamento que me parece único hoje na Câmara dos Deputados. É um líder muito respeitado.
ele tem mostrado, tanto na Bahia como lá em Brasília, uma liderança que realmente o coloca em uma condição de muito destaque. E digo mais, é também o meu candidato a presidente da Câmara. Eu não só votarei em Elmar, eu trabalharei intensamente com todas as forças que possa ter, buscando voto para que ele possa, de fato, ser o nosso próximo presidente. Mesmo que ele deixe a União Brasil? Olha, eu espero que ele não deixe a União Brasil. Eu, entretanto, entendo que essas articulações políticas às vezes exigem isso. Ele não tem como deixar a União Brasil agora, né, porque ele tem uma situação que ele só poderá trocar de partido se houvesse uma fusão de partido, houvesse um partido novo, mas nas normas atuais ele não tem como sair da União Brasil, ele só pode sair da União Brasil. Na janela partidária de 2026. Exatamente, portanto, daqui a quase 4 anos. Depois da eleição da Câmara. Depois da eleição da Câmara. Mas eu realmente acho que será muito bom para a Câmara dos Deputados, para a Bahia em especial, se Elmar for o próximo presidente da Câmara. Pronto. Maravilha. Vamos para a parte mais leve. Deputado, o que o senhor gosta de beber quando não está trabalhando? Olha, eu quero dizer a você uma coisa, sabe? Eu tenho 58 anos e digo a você, se tem uma coisa assim que eu gosto é de ver que não me faltam coisas para fazer fora da política. Eu adoro muita coisa, sabe? Eu gosto muito de política, gosto muito do meu trabalho, também sou empresário no ramo imobiliário, mas assim, eu gosto de beber, eu gosto de comer, eu gosto de cozinhar, eu gosto de ler livros. Ele já está Antecipou, antecipando tudo. né? Calma, As próximas deputado. perguntas. Eu gosto de muitas coisas. Agora, de bebida, eu sou muito eclético, muito eclético. Eu, assim, num fim de semana normal, né? Chega assim, 11 horas, 11h30, eu tenho uma casa aqui no litoral norte, geralmente abro a primeira cerveja, né? Aí eu sempre estou cozinhando. E aí, vou ali tomando a cerveja. De manhã eu prefiro tomar vinho branco e de noite vinho tinto. Agora, antes do almoço, sobretudo assim, quando estamos assim na casa de praia, o mesmo aqui em Salvador. É sagrado uma pingazinha, viu? Uma pinga. Já que o senhor falou que cozinha, o que o senhor gosta de cozinhar e de comer? Um dos poucos Olha, que veio aqui eu não que é cozinha, negócio. viu? Quem cozinha não tem essa coisa do que gosta de cozinhar. Eu levo isso muito a sério. Muito a sério. Eu sou aquele cara assim que vem de uma família de gente que gosta de cozinhar. O avô do meu pai cozinhava, o meu avô, pai do meu pai cozinhava, o meu pai é um grande cozinheiro, o meu irmão gosta de cozinhar. Então, assim, cozinha pra gente é uma coisa muito importante. A nossa casa se reúne muito em torno da cozinha. Então, tem algumas coisas rituais, tipo não congelar quase nada. Você vai no mercado e compra tudo fresco, principalmente peixe, né? Carne não, mas tem que ser do mesmo dia. Acho que tem um estilo de cozinhar meio próprio, que assim vai muito próximo da culinária mediterrânea, mas adoro cozinha baiana também. Tem assim. Qual o prato que o senhor mais cozinha? Olha, a pedido, porque muita gente gosta disso e aí os amigos pedem e é muita cobrança para fazer, eu faço com muita frequência, é o porco à pururuca. É um porco assim que depois eu corto, tem vários vídeos na internet eu cortando o porco com um prato. O porco é cortado com um prato. Se você permitir, eu dou até a receita aqui. Manda. Agora eu acho melhor, melhor depois por causa do tempo. Tá certo. Hobbies para além da cozinha. O senhor falou que gosta de ler. Que tipo de leitura? Eu sempre leio 2 livros ao mesmo tempo. Eu sempre leio um livro de história e um livro de romance. Isso é uma coisa. Eu, nesse momento, estou lendo um livro chamado Complexo de Portnoy, de Philip Hoff. É um húngaro que se suicidou há muito tempo atrás, mas é um livro sobre a relação da mãe com o filho. E é um livro muito psicológico. E estou lendo, a nível de história, nesse momento, o 2º volume dessa trilogia fantástica, que eu acho que todo baiano, principalmente, todo brasileiro, mas todo baiano em especial, tem que ler por causa da nossa descendência, a nossa referência afrodescendente, que é Escravidão. Eu estou no volume 3 já, de Laurentino Gomes. Laurentino Gomes, fantástico. O volume 1 vai de 1454, quando tem o primeiro leilão de negros na Europa, no sul de Portugal, até a morte de Zumbi. O 2º capítulo, o 2º volume vai da morte de Zumbi até a chegada da família real.
e o volume 3 da Família Real até nossos dias. Um livro fantástico, é muito importante para a gente entender as raízes da Bahia, inclusive, maravilhoso. E falando em 2 de julho, né, eu até estava lembrando aqui do nome dele, sabe que eu recebi recentemente, quem quer me agradar, me dá um livro. Eu recebi recentemente um livro chamado Independência e Morte. Não é Independência e Morte. É de um diplomata jovem, assim, da sua idade mais ou menos, o diplomata Hélio Franchini Neto. Ele escreveu esse livro e que ele mostra que, diferentemente do que alguns brasileiros acreditam, nós aqui na Bahia não, a gente sabe que teve muita guerra depois do 7 de setembro, até chegar o 2 de julho, quando a gente expulsou os portugueses, mas muita gente acha que não teve tanto derramamento de sangue. E ele mostra a batalha que teve aqui na Bahia e em outros teatros de guerra no Brasil, como no Pará, onde a guerra contra os portugueses foi muito intensa, porque não teve guerra em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, mas aqui na Bahia, no Pará, em outros estados, teve muita guerra até consolidarmos a nossa independência, né, que foi comemorada exatamente ontem. Então, esse livro eu li recentemente, é um livro que eu super recomendo. Mas, botar na lista de leituras. Ah, sim, vale muito a pena. E assim, né, essa questão de leitura, eu acho que leva a gente para muitos lugares. Hoje eu falo o privilégio de não ter televisão até os 15 anos, quando eu vim estudar em Salvador. Morava em Guanambi, e até 15 anos a gente não conhecia. Eu só tinha televisão quando eu ia para casa do meu avô em Vitória da Conquista. Fora disso, não tinha televisão. E aí, como eu sempre gostei muito de ler, eu lia muito. Ia para a Conquista, comprava bateladas de livro. Então, eu li tudo de literatura infanto-juvenil até os 15 anos. Isso foi muito importante para mim, muito importante. E essa geração quase que não tem o hábito de leitura, né? É uma pena, né? É uma pena, porque eu agora na pandemia, tem uma lista do Le Monde que foi feita em 2000, os principais romances do século XX. E olha, durante a pandemia eu fiquei em minha casa de praia, eu devo ter lido uns 20 livros, uns 20 livros maravilhosos. Eu lembro de alguns assim, mas O Amante de Lady Chatterley, Lolita, Il Gatto Pardo, do Lampedusa, um livro, eu adoro literatura russa, um livro chamado, é um livro meio que de realismo fantástico, Mestre e Margarida. Vários, eu li muito, mas assim, eu sou um apaixonado por livro. E sabe de uma coisa? Antigamente eu brigava muito com a minha mulher, porque eu tenho essa neura de quando viajar levar muito livro. E minha mulher ficava zangada, porque a gente vai paga excesso de bagagem. Aí surgiu esse negócio de ler no iPad, né? De ter livros virtuais, digital. Olha, isso para mim foi uma coisa maravilhosa. Eu tenho um monte de livros, só ando com o meu iPad do lado. É uma coisa muito importante para minha leitura. Filmes e séries, gosta? Adoro, mas séries históricas. E filme é uma paixão, né? Você sabe que esse fim de semana, revi um filme que eu já vi algumas vezes e revi mais uma vez esse fim de semana, que foi O Poderoso Chefão, né? Um filme maravilhoso. Eu vi o volume 1, eu vi o primeiro filme, comecei a ver o segundo, não terminei, mas fantástico, né? Aquelas cenas na Sicília e tudo mais, eu adoro o filme. Acho que a gente teve agora uma mudança muito significativa nessas questões do filme, né? Houve uma democratização. Antigamente você falava assim, em 20 grandes atores hollywoodianos e acabou. Hoje, com essa coisa do streaming, né? Você está vendo que a Netflix tem o seu elenco, né? A HBO tem seu elenco, cada um tem a Prime e por aí vai. Isso mudou profundamente a indústria cinematográfica e, inclusive, teve um processo assim de descentralização em relação a Hollywood, porque depois do streaming eu me adaptei a ver mais filmes europeus, que eu não via. Filmes brasileiros. Espanhóis, né? Principalmente espanhóis. Eu vi uma série italiana esse fim de semana, chamada White Lotus. Lotus muito branco. Muito Eu vi a que passou na Sicília. É a segunda temporada da HBO. Segunda temporada, né? A primeira temporada é no Havaí. É no Havaí, pois é. E sabe que tem uma coisa interessante que eu achei?
não sei se vocês repararam isso, os diálogos do garoto, porque tinha um pai, um neto, o avô, o pai e o Sim. neto, né? Sim. O rapaz já um garoto. Ele muito ingênuo, menino, você vê que era um menino criado na internet. E ele questionando muito os valores, né, de uma, vamos dizer assim, como se fosse de um machismo tóxico do avô e do pai. E você vê, entretanto, que os dois são mais felizes. Né? Os dois são mais felizes do que o garoto chato. Né? Mas, assim, me pareceu aquilo ali um debate muito, muito interessante entre o politicamente correto e a vida como ela é. A primeira temporada também é boa, vale a pena assistir. Vou assistir. Vale. Qual a playlist de Arthur Maia? A playlist? Olha, eu sou apaixonado por Roberto Carlos. Sou apaixonado pelo Rei Roberto. E gosto muito de músicas românticas. Mas, assim, se você pensar... Frank Sinatra, adoro Frank Sinatra. Meio antiquado, adoro Elvis Presley. E as bandas de rock. E sabe, eu estava ontem comentando com minha mulher, eu acho que a gente está numa fase muito chata do mundo. Porque, assim, eu não acho que eu esteja ficando velho. Mas repare... Também, tá? Deixa eu falar, também. Não acho que eu estou ficando velho assim, que eu já seja um velho. Mas, assim, olha, eu agradeço a Deus por ter vivido nos anos 80 e nos anos 90. Os anos 80 aqui no Brasil foram anos mágicos, né? O Gabriel aqui antes não tinha nem nascido. Da 96. entrevista, estava me dizendo que tem 27 anos, imagina. Mas nos anos 80, eu sou de 64, então em 1980, quando eu vim para Salvador, eu tinha 15 anos. Poxa, eu vivi a reabertura democrática, eu vivi o primeiro Rock in Rio, as passeatas. Eu vivi numa fase que a gente ia para boate e dançava agarradinho com a garota. Ou então ia para a pista de dança dançar. Eu tenho 2 filhos, eles não fazem isso, não tem mais boate. Eu me lembro assim, toda a ideia de que nós estávamos vivendo a recomposição, a reconstrução da democracia no nosso país, aquilo era genial. Eu vi a Constituinte acontecer, né? E repara só, em 80 você tinha quantas bandas nacionais assim, que até hoje, se você ligar o rádio... Titãs, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso. Kid de Abelha, Engenheiros do Hawaii... Barão, né? Barão Vermelho. Barão Vermelho com o Cazuza. Se você botar aqui, é que a gente, quando está falando assim na rádio, fica nervoso e aí acaba. Mas se você tem aqui, você pode citar 40 bandas maravilhosas, né? 40 bandas maravilhosas. Aí, a gente aqui na Bahia, abençoado por Deus, né? Fomos premiados em dobro, porque além de tudo que estava acontecendo no Brasil, foi o auge da Axé Music, rapaz. Foi o auge da Axé Music. Então, a gente tinha naqueles anos, assim, a música baiana dominando o Brasil. Ivete Sangalo, Daniela Mercury, o Asa de Águia, o Chiclete com Banana. Você não conseguia uma agenda com esses caras porque todo dia tinha uma micareta em uma capital do Brasil. Todo fim de semana era uma capital, então essas cidades grandes faziam micareta. No interior da Bahia eram milhões de micaretas. Então, assim, os anos 80 e os anos 90 foram muito bacanas. Eu acho que foram anos, assim, muito generosos para quem viveu nele, na sua juventude, como é o meu caso. Foram anos muito generosos. Essa coisa do... Talvez a gente tenha sido aquele último elo entre aquele romantismo dos anos 60 e essa mudança brusca de hoje. Eu acho que a juventude hoje não é tão feliz. Acho. Falo isso com muita tristeza. Acho que os meninos ficam muito... O mundo virtual, ele traz alguns malefícios tremendos. Eu tenho 2 filhos nessa idade, converso muito com garotos nessa idade. Eles são geniais no conhecimento, apesar de não lerem, mas assim, tem um conhecimento muito além do que nós tínhamos naquela idade. Mas se o garoto tem que ir num banco, ele fisicamente abrir uma conta, ele tem uma dificuldade imensa. A dificuldade da inter-relação pessoal, né? Isso é um problema realmente muito grave dessa geração. E eu não acho eles tão felizes quanto a gente, sabe? Eu para completar de ter sido assim, anos 80 e 90, que eu já falei tanto, porra, eu vivi em Guanambi.
Então, um cara que vive garoto na cidade, você tem liberdade muito cedo. Então, todas essas coisas que hoje o politicamente correto pode até querer me enforcar, mas a gente participava de briga de galo, a gente ia para farra em lugares pouco recomendáveis, a gente virava porrada na saída da escola, a gente tinha carrinho de rolimã, a gente caçava, né, de estilingue ou de ar comprimido, ou até de espingarda mesmo. Essas coisas todas fez a minha vida ser muito rica, sabe? E valorizar muito essas coisas. Eu sou um cara, sabe, Fernando, que no dia que eu morrer e tiver que prestar conta, eu posso ser acusado de muita coisa errada, assim, que está na Bíblia, de pecados, etc. Agora, um pecado, eu não vou poder ser acusado nunca, de não ter usado a minha vida com muita intensidade. Usei o tempo inteiro, a pista inteira, como se fosse a Ayrton Senna dirigindo. Sabe? Você vai, tangencia para um lado, para o outro. Mas assim, eu fico eu fico triste todo dia quando o dia acaba. Se o dia pudesse ter 48 horas, teria. E tenho, aí confesso, uma fraqueza e uma infelicidade de conviver muito mal com o passar dos anos. Assim, é um misto de gratidão por tudo que Deus me deu na vida. E eu sempre digo assim, se eu tiver que agradecer uma coisa apenas, eu agradeço as pessoas que Deus botou no meu caminho. Isso sim, pais maravilhosos, um irmão maravilhoso, uma esposa que eu não poderia ter sonhado nada, nem perto, 2 filhos maravilhosos, mas sobretudo meus amigos, né? Tantos e tantos amigos, as pessoas que trabalham comigo. Você sabe que as pessoas que trabalham comigo estão há tanto tempo comigo, são como se fossem irmãos, sabe? Regina, sua colega, Regina trabalha comigo desde 90, Jalmir desde 2000, Lana há mais de 10 anos, Carla, todos os meus assessores estão comigo há muito tempo. São famílias, são pessoas maravilhosas que Deus botou no meu caminho. Os amigos da política no interior, companheiros assim de primeira hora, os amigos da minha adolescência, da minha juventude, da minha infância, os amigos que eu tenho assim nas relações sociais aqui da Bahia mais, claro, mas no Brasil inteiro. Enfim, eu agradeço muito a Deus pelas pessoas que colocou no meu caminho. Eu acho isso uma coisa muito especial. Bom, eu queria agradecer ao deputado, agradecer a todo mundo que acompanhou. A gente está com um horário curto. Arthur Maia deve voltar depois no Projeto Prisma para mais outros assuntos. Aí eu trago a receita do porco a pururuca. Por favor. Você. Porco a pururuca ou polvo? Porco. Não, ele falou pururuca. porco. Ah, porco? Eu tinha entendido polvo. Muito obrigado, Gabriel Lopes. Valeu, Fernando. Obrigado pelo convite. Deputado, pela disponibilidade. Portas abertas sempre, viu? Eu Como queria é um prazer. agradecer, deputado, pela disponibilidade. Pena que foi curto, mas eu espero que em breve a gente volte a conversar em outra oportunidade. Eu tenho certeza que sim, Fernando. Gabriel, obrigado a vocês, a toda a produção. Aqui é o Ricardo Luz, meu abraço fraterno. Parabéns pelo que vocês representam, não só na imprensa baiana, mas na imprensa brasileira. O Bahia Notícias é um site de referência e vocês agora ampliando, né, para essa TV, para essa coisa da rádio, tudo isso é muito bacana. Vocês merecem todo o nosso aplauso pelo jornalismo sério que vocês fazem. Um beijo no coração de todos os ouvintes. Esse programa Projeto Prisma é muito legal, uma opinião e diversos pontos de vista. Se não tiver diversos pontos de vista, não vale, né, Fernando? Pois é. Então, parabéns a vocês e até uma próxima oportunidade com fé em Deus. Muitíssimo obrigado para você que acompanhou o Projeto Prisma. Lembrando que ele entra em 24 horas nas principais plataformas de streaming. A produção do episódio desta segunda-feira foi de Gabriel Lopes e Anderson Ramos. Ele voltou. E a operação de áudio e vídeo é de Paulo Vitor Nadal. Um grande abraço e até a próxima.